Anjos, em geral, a gente sabe que não tem sexo. Mas e alma? A nossa alma tem sexo? É o que a gente vai falar hoje. Eu sou Yair Alão e esse é o Zoar Diário. Essa semana continuamos a ler as porções de Tazria e de Metzorah. Hoje estamos focando nos parágrafos 23 e 24 do Zoar, segundo ano de leitura. A Kabbalah explica que todos nós temos na nossa alma as duas energias sexuais, masculina e feminina. E que é apenas quando a gente vem para esse mundo que as divisões de sexo ocorrem. E aí a gente vê homens e mulheres, corpos masculinos e femininos. Mas, na essência, na alma, a gente continua com as duas energias. Mais especificamente, o Luria, comentando sobre o Zohar, né, ele diz isso, que a nossa alma, na origem, ela é masculina e feminina, e aí, quando vem para cá, ela assume uma forma corpórea e uma energia predominante. Então, a gente vê, por exemplo, no caso de Adão, né, se você lê o Gênesis com atenção, como ele foi criado, lá deixa muito claro que ele tinha, a princípio, energia masculina e feminina, né, que ele tinha os dois sexos em si, que é uma questão, então, de androgenia. Depois é que a gente tem aquela história da separação da mulher, né? Isso representa para Kabbalah aí a fisicalidade, aí começa um processo físico onde tem dois corpos separados. Bom, se a gente tem, quando vem para a Terra, um corpo e uma energia predominante, a gente pode ter 4 combinações segundo a Kabbalah. O que pode acontecer? Eu ter corpos masculinos com energia predominante masculina, corpo feminino com energia predominante feminina, corpo masculino com energia predominante feminina e corpo feminino com energia predominante masculina. Isso para Kabbalah, por exemplo, vai explicar as diferenças de atração sexual, né? Porque temos homens heterossexuais, mulheres heterossexuais, homens homossexuais, mulheres homossexuais. E também, claro, nesse meio vai os bissexuais. Muito bem. Agora, o que é mais interessante, né, do que saber de todas essas divisões? A Kabbalah diz que uma das coisas que nós devemos tentar fazer no nosso processo de correção, de Tikkun, é equilibrar essas duas energias em nós, o masculino e o feminino. É, digamos assim, alguns textos colocam desse jeito, voltar ao estado de androgenia que a gente tinha quando saiu do paraíso. Porque se você lembrar num quadro maior, a Kabbalah está sempre tentando voltar ao Éden, né? Transformar a humanidade de novo naquele estado que foi perdido depois que Adão comeu o fruto. E isso inclui, então, o estado de androgenia. Nós termos em nós os lados masculinos e femininos bem integrados. Então a Kabbalah explica que é natural que nós tenhamos os dois dentro de nós, né? Para a gente poder ter os dois tipos de faculdades. Os homens têm certas faculdades, ou o masculino tem certas faculdades e o feminino certas faculdades, mas não é para a gente tentar uma descompensação. Alguns vídeos atrás a gente falou do caminho do meio, né, na semana passada. Aqui também se aplica a questão do caminho do meio. Então, eu tenho que tentar integrar esses dois lados. Agora, o detalhe está no seguinte: a maioria das pessoas, diz a Kabbalah, não consegue fazer essa integração sozinho. E a gente precisa de um parceiro ou de uma parceira que traz a energia complementar. Então, no caso de homens heterossexuais, eles vão precisar de uma mulher na vida deles que traz a energia feminina e faz ele trabalhar essa energia feminina. A mulher heterossexual vai precisar de um homem. No caso dos homossexuais, sempre vai ter alguém com a energia predominante. Então, vamos supor que sejam 2 mulheres, uma delas vai ter energia mais masculina, na alma, outra vai ter energia mais feminina, elas se atraem e acabam complementando. Então, isso em geral é para o nosso proveito, né? A gente precisa da pessoa. Por isso que a Kabbalah não tem muito aquela visão de alma gêmea que é a de Hollywood, né? Que você encontra a alma gêmea, você encontra a sua cara metade, entre aspas, e a vida fica mais fácil. Não, pelo contrário. Quando você encontra a sua alma gêmea, que o trabalho realmente começa, né? E aí o seu Tikkun está sendo feito. Por quê? Porque é a primeira vez, provavelmente, que você entrou em contato com a energia oposta. Talvez a segunda vez, vai. Primeira vez, geralmente, é os pais, né? A menina vê a energia masculina no pai e o menino a energia feminina na mãe.
Então, é a segunda vez, vai na maturidade que você está vendo a energia oposta. Então, é ali que realmente o trabalho começa. E para encerrar, né, uma pergunta que pode surgir para vocês é: bom, então quer dizer que todo mundo precisa casar, todo mundo precisa um relacionamento? Ah, e se eu não tenho relacionamento, se eu não encontrei ninguém? Não, não é que precisa, né? Nada na Kabbalah é lei imutável, ou poucas coisas são leis imutáveis. O que a Kabbalah diz é que a maioria das pessoas não consegue fazer essa integração sozinho, mas não é impossível. Tá? Você tem ao longo da história vários cabalistas, inclusive no Talmud e na Bíblia também, personagens que eram solteiros, celibatários, e fizeram esse trabalho de integração dos dois lados sozinho. Não é o comum, tá? Não é a regra, mas tem aí exceções. Então tem um sábio do Talmud, infelizmente me foge o nome agora, que até tem uma passagem bem legal, que perguntam para ele, né? Os outros sábios perguntam: e aí, você não vai casar? E o mandamento, né, de frutificar, multiplicar? E ele fala assim: olha, meu amor é para a Torá, né? Ele diz basicamente isso: o que eu gosto da vida é estudar a Torá, me elevar espiritualmente através do estudo, eu não estou preocupado com casamento. E aí as pessoas perguntam: mas e aí, como é que fica? E ele fala: não, alguém vai procriar por mim, né? Alguém vai procriar no meu lugar. Se eu fosse, sei lá, para ter 2 filhos, alguém vai ter 2 filhos no meu lugar e tá tudo certo. Uma resposta bem interessante. Tem aí, então, claro, casos na história de pessoas que, solteiras, né, sem nenhum envolvimento mais sério, fizeram também, claro, o trabalho de integração dos 2 sexos da alma, das 2 polaridades da alma. Um bom dia a todos e tudo de bom.